Algumas paixões nascem como tempestades de verão, súbitas, avassaladoras, impossíveis de ignorar. Eduardo Mendes Castilho jamais imaginou que uma simples visita à casa do irmão mais velho mudaria o curso de toda a sua existência. Aos 28 anos, herdeiro de um império farmacêutico que movia milhões mensalmente, sua vida transcorria entre reuniões de diretoria, jantares beneficentes e compromissos sociais meticulosamente organizados pela secretária pessoal. Cada minuto planejado, cada relacionamento calculado, cada decisão pesada contra os interesses da Castilho e associados. Naquela tarde de março, o calor úmido de São Paulo parecia pressionar contra as janelas blindadas de sua BMW enquanto atravessava os jardins em direção à mansão de Ricardo. Uma reunião familiar informal, ou assim havia sido apresentada. Na verdade, Eduardo sabia que se tratava de mais uma sessão de pressão sobre seu futuro matrimônio com Isabela Figueiredo, filha de sócios influentes, união que consolidaria laços comerciais estratégicos. A propriedade dos pais, onde Ricardo agora morava com a família, sempre lhe causava sensações contraditórias. As árvores centenárias, o jardim francês impecavelmente cuidado, a fachada neoclássica que ostentava décadas de tradição paulistana, tudo representava simultaneamente segurança e prisão. Raízes profundas que nutriam, mas também limitavam qualquer movimento brusco. Estacionou próximo à fonte de mármore Carrara e caminhou pela alameda de pedras portuguesas, ajustando a gravata italiana que custará mais que o salário mensal de muitos brasileiros. O som de risadas infantis ecoava pelos jardins, uma melodia rara naquela propriedade tradicionalmente sisuda. Sofia e Miguel, seus sobrinhos gêmeos de 5 anos, brincavam no gramado sob supervisão de alguém que Eduardo não conseguia ver claramente devido às sombras das jabuticabeiras. Foi então que ela se virou. Cabelos castanho claros soltos ao vento, ondulando como seda natural, emolduravam um rosto de traços delicados mas determinados. Olhos cor de mel que brilhavam com uma alegria genuína enquanto corria atrás das crianças, rindo com uma espontaneidade que Eduardo não via há anos em seu círculo social. Vestia uma blusa simples azul clara e calça jeans desbotada, roupas que custavam centavos comparadas aos trajes que ele estava acostumado a ver, mas que de alguma forma pareciam mais elegantes que qualquer alta costura. Por um momento que durou uma eternidade, os olhares se cruzaram através do jardim. Ela parou de correr, uma expressão de surpresa genuína substituindo o sorriso despreocupado. Eduardo sentiu algo estranho acontecer em seu peito, como se uma engrenagem enferrujada há décadas finalmente voltasse a funcionar. Tio Du! Sofia correu em sua direção, seguida pelo irmão, quebrando o encantamento. Ele se abaixou para abraçar as crianças, mas seus olhos continuavam voltando para a jovem que agora organizava os brinquedos espalhados pelo gramado com movimentos graciosamente eficientes. Algo havia mudado naquele instante. Uma sensação de que sua vida cuidadosamente planejada acabará de tomar um rumo completamente inesperado. Se essa história está te tocando, deixe um like. Eduardo Mendes Castilho cresceu respirando o ar rarefeito dos privilegiados, mas pagando um preço que poucos conseguiam enxergar. Terceira geração de uma dinastia farmacêutica que começara com seu avô português nos anos 1950, ele fora moldado desde criança para ser o sucessor perfeito, calculista, ambicioso, emocionalmente controlado. Sua infância transcorrera entre aulas particulares de etiqueta, cursos de idiomas e esportes aristocráticos. Aos 8 anos já sabia que demonstrar vulnerabilidade era sinal de fraqueza. Aos 15, aprenderá que relacionamentos eram investimentos estratégicos. Aos 22, formado em administração pela FGV com especialização em Londres, retornará ao Brasil como um produto acabado da engenharia social familiar. O pai, Augusto Castilho, era um homem de poucos sorrisos e muitas expectativas.
Cada conversa entre eles soava como reunião de negócios, cada abraço parecia protocolar. A mãe, Helena, dedicava-se às causas beneficentes da alta sociedade, transformando caridade em networking sofisticado. O amor existia, Eduardo sabia, mas vinha embalado em papel de presente caro e entregue através de conquistas profissionais. Ricardo, 5 anos mais velho, havia escolhido o caminho da conformidade total. Casara-se com Patrícia Almeida, união aprovada unanimemente pelo conselho familiar, e produzir os herdeiros esperados. Agora vivia uma existência aparentemente perfeita, mansão nos Jardins, casa de veraneio em Búzios, filhos em colégio bilingue, esposa que decorava os eventos sociais como peça de museu viva. Eduardo invejava e temia essa vida em igual medida. Seus relacionamentos sempre seguiam o mesmo roteiro previsível. Jovens da alta sociedade paulistana, educadas em Suíça ou França, fluentes em 3 idiomas, com pedigree familiar impecável. Mulheres lindas, inteligentes, adequadas e completamente intercambiáveis. Cada namoro terminava no mesmo vazio elegante, como champanhe que perdeu as bolhas. A pressão para formalizar com Isabela Figueiredo intensificara-se nos últimos meses. Ela possuía todos os atributos necessários: beleza clássica, formação em relações internacionais, família tradicional do agronegócio. Juntos, formavam um casal de revista, fotografados em eventos beneficentes, mencionados nas colunas sociais como o enlace mais esperado do ano. Mas Eduardo acordava todas as manhãs com uma sensação crescente de sufocamento, como se vivesse dentro de uma vitrine cristalina, protegido, admirado e completamente isolado do mundo real. Seus dias transcorriam em reuniões onde discutia vidas que nunca conheceria, lucros extraídos de necessidades que nunca sentirá, decisões que afetavam milhares de pessoas que permaneciam estatísticas em planilhas. Naquela tarde, dirigindo-se à casa do irmão, Eduardo carregava o peso de uma existência que parecia mais um papel bem ensaiado que uma vida genuinamente vivida. Não imaginava que em poucos minutos, um simples olhar através de um jardim transformaria décadas de condicionamento em poeira ao vento. Ricardo apareceu na varanda colonial, o sorriso político já instalado no rosto bronzeado pelo último fim de semana em Angra. Vestia um polo Ralph Lauren e calças de linho bege, o uniforme oficial da elite paulistana em momentos informais. Ao seu lado, Patrícia acenava com elegância estudada, cada movimento calculado como se posasse para fotógrafos invisíveis. Eduardo! Que bom que você veio! O abraço do irmão carregava o perfume caro misturado com algo que Eduardo identificou como tensão mal disfarçada. Queríamos conversar sobre, bem, você sabe. O futuro. Claro. Sempre o futuro, nunca o presente. As crianças correram para cumprimentá-lo, e através de suas vozes animadas, Eduardo ouviu uma terceira voz, suave, paciente, com um sotaque que não conseguia identificar imediatamente. A jovem se aproximava, carregando uma boneca esquecida no gramado. Marina, venha conhecer meu irmão. Ricardo fez o gesto, mas algo na sua expressão sugeriu relutância. Eduardo, esta é Marina Alves, a babá das crianças. Marina estendeu a mão com naturalidade desarmante. Sua pele era quente, levemente áspera, mãos que trabalhavam, que criavam, que viviam. Quando seus dedos se tocaram, Eduardo sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha, algo primitivo e perturbador que jamais experimentara nos apertos de mão protocolares de seu mundo. Muito prazer, Sr. Eduardo. Sua voz carregava uma musicalidade regional que ele não conseguia localizar, mas que soava como melodia depois de anos ouvindo apenas discursos corporativos. O prazer é meu. Ele segurou a mão dela alguns segundos além do necessário, notando como ela corava levemente antes de se afastar.
Durante o almoço na varanda gourmet, Eduardo descobriu detalhes que o intrigavam cada vez mais. Marina era de Presidente Prudente, interior paulista, formada em pedagogia pela Unesp. Trabalhava com os gêmeos há 2 anos, desde que se mudará para São Paulo em busca de oportunidades. Falava das crianças com carinho genuíno, dos desafios da educação infantil com conhecimento profundo, da vida na capital com uma mistura de fascínio e nostalgia. Mas foi durante a sobremesa que o momento extraordinário aconteceu. Sofia derrubou um copo de suco sobre a toalha de linho importado. Patrícia imediatamente assumiu uma expressão de irritação constrangida. Ricardo suspirou com impaciência típica de executivo interrompido, mas Marina simplesmente sorriu e transformou o acidente em brincadeira. Olha só, Sofia criou arte abstrata. Ela pegou um guardanapo e começou a desenhar contornos ao redor da mancha vermelha. Parece um coração gigante, não acham? A menina riu, o constrangimento se dissolvendo instantaneamente. Miguel se juntou à brincadeira, e em segundos os 3 estavam criando histórias sobre a pintura do suco. Eduardo observava, hipnotizado, como Marina transformava um momento de tensão em memória afetiva. Naquele instante, algo dentro dele se quebrou e se recompôs simultaneamente. Nunca havia presenciado tamanha espontaneidade, tamanha capacidade de criar beleza a partir do caos. Em seu mundo, acidentes eram problemas a serem resolvidos por funcionários. Aqui, tornavam-se oportunidades de conexão humana. Marina tem um jeito especial com as crianças, comentou Patrícia, mas Eduardo detectou algo afiado na observação, como se fosse simultaneamente elogio e demarcação de território. O restante da tarde transcorreu em câmera lenta e emocional. Eduardo se pegava observando cada gesto de Marina, cada sorriso dirigido às crianças, cada momento onde sua personalidade genuína brilhava através da cortesia profissional. Quando ela ria, algo dentro dele vibrava em frequência desconhecida. Ao se despedir, Marina novamente estendeu a mão. Desta vez, Eduardo segurou-a com deliberação consciente, seus olhos azuis encontrando os olhos mel dela num momento de reconhecimento mútuo. Espero vê-la novamente, ele disse, a formalidade das palavras contrastando com a intensidade da conexão. Eu trabalho aqui todos os dias, ela respondeu, um sorriso tímido brincando nos cantos da boca. No caminho de volta para seu apartamento no Itaim Bibi, Eduardo dirigia automaticamente, a mente fervilhando com sensações que desafiavam décadas de condicionamento. Algo havia sido despertado naquela tarde, uma fome que não sabia que possuía, uma sede de autenticidade que tornava a sua vida atual insuportavelmente artificial. Inscreva-se no canal para mais histórias. Os dias seguintes se transformaram em uma tortura elegantemente disfarçada. Eduardo encontrava desculpas cada vez mais elaboradas para visitar a casa do irmão, documentos esquecidos, discussões urgentes sobre investimentos, interesse súbito pelo bem-estar dos sobrinhos. Ricardo recebia essas visitas com crescente estranheza, mas a educação familiar impedia questionamentos diretos. Marina se tornará uma presença magnética e perturbadora. Eduardo se pegava cronometrando suas visitas para coincidir com os horários dela, inventando motivos para se demorar no jardim onde as crianças brincavam. Cada encontro casual se transformava em campo minado emocional, olhares que duravam segundos demais, conversas que começavam sobre os gêmeos mas derivavam para territórios perigosamente pessoais. Você tem família em São Paulo? Ele perguntou durante uma tarde, sentado no banco de madeira enquanto observava Marina ensinar Sofia a plantar mudas de girassol. Só eu mesma. Ela sorriu com melancolia que fazia o peito dele apertar. Meus pais ficaram no interior. Acham que São Paulo vai me engolir. E você? O que acha? Ela o olhou diretamente, terra nas mãos,
cabelos escapando do rabo de cavalo. Acho que às vezes a gente precisa se deixar engolir um pouco para descobrir quem realmente é. A frase ecoou na mente de Eduardo por dias. As complicações se multiplicaram exponencialmente quando Isabela Figueiredo começou a aparecer com frequência suspeita nos compromissos familiares. Jantares que antes eram informais se transformavam em encenações elaboradas onde ela representava o papel da futura nora perfeita, discutindo planos para o enlace do século como se fosse fato consumado. Eduardo parece distante ultimamente, comentou Helena durante um almoço familiar, o olhar afiado da matriarca não perdendo nenhum detalhe. Talvez seja hora de oficializar o noivado. Estabilidade emocional é fundamental para um homem em sua posição. Augusto assentiu gravemente. A família Figueiredo está ansiosa. Negócios não esperam indefinições românticas. Eduardo se sentia como animal enjaulado, cada sugestão sobre seu futuro com Isabela soando como golpe de martelo em caixão que ele próprio havia ajudado a construir. Sua vida inteira fora planejada por outros, e apenas agora, aos 28 anos, começava a questionar se tinha direito de escolha. A situação se tornou insustentável quando Patrícia começou a fazer observações aparentemente inocentes sobre Marina. Ela é dedicada, mas talvez seja hora de procurarmos alguém com referências mais estabelecidas. Alguém que entenda melhor nosso estilo de vida. A sugestão de dispensar Marina atingiu Eduardo como um soco no estômago. A possibilidade de perdê-la antes mesmo de entender o que estava acontecendo entre eles o encheu de desespero que jamais sentirá por nenhuma perda material. Foi durante uma tarde chuvosa de abril que a tensão finalmente explodiu. Eduardo chegou à casa do irmão encontrando Marina sozinha na biblioteca, organizando livros infantis enquanto as crianças cochilavam. A intimidade do momento, ela concentrada, cabelos soltos, luz dourada da tarde filtrando através das cortinas de seda, criou uma atmosfera carregada de possibilidades perigosas. Marina. Sua voz saiu mais rouca que pretendia. Ela se virou, e pela primeira vez, Eduardo viu nos olhos dela o mesmo turbilhão de emoções que o atormentava. O ar entre eles vibrava com tensão não resolvida, anos de condicionamento social lutando contra instintos primitivos que não reconheciam diferenças de classe. Senhor Eduardo. Ela começou, mas ele se aproximou, eliminando a distância física que mantinham como proteção. Apenas Eduardo. Sua mão tocou o rosto dela, polegar traçando a linha da maçã do rosto. Por favor. O momento se esticou como corda prestes a arrebentar. Marina fechou os olhos, respiração entrecortada, corpo inteiro parecendo vibrar com a proximidade dele. Eduardo sentiu que estava à beira de um precipício, um passo à frente e sua vida cuidadosamente construída desmoronaria para sempre. Foi quando ouviram passos na escada. Eles se afastaram instintivamente, mas não rápido o suficiente. Patrícia apareceu na porta, o olhar afiado captando imediatamente a tensão no ar, as faces coradas, a proximidade que não conseguiram disfarçar completamente. Interrompi alguma coisa? Sua voz carregava gelo e ameaça mal disfarçada. O mundo de Eduardo acabará de se tornar infinitamente mais perigoso. O silêncio que se seguiu à pergunta de Patrícia pulsava como batimento cardíaco descompassado. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pela nuca, cada segundo de hesitação cavando mais fundo sua cova social. Marina mantinha os olhos baixos, as mãos tremendo imperceptivelmente enquanto fingia organizar livros já perfeitamente alinhados. Estava perguntando a Marina sobre os livros favoritos das crianças e Eduardo mentiu com uma facilidade que o surpreendeu e enojou simultaneamente. Pensei em presenteá-los com uma coleção especial. Patrícia sorriu com frieza calculada. Que atencioso. Mas creio que Marina tem outras responsabilidades agora.
As crianças vão acordar do cochilo em breve. A mensagem era cristalina: saia daqui. Agora. Marina murmurou uma desculpa educada e saiu da biblioteca, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com Eduardo. Seus passos no corredor de mármore soavam como contagem regressiva para uma explosão inevitável. Eduardo. A voz de Patrícia adquiriu o tom que ele reconhecia das reuniões de board quando alguém estava prestes a ser demitido. Precisamos conversar. Durante a meia hora seguinte, Patrícia conduziu um interrogatório disfarçado de conversa familiar. Ela não fez acusações diretas, mulheres de sua classe social raramente faziam, mas cada comentário era uma estocada precisa, cada sugestão uma ameaça velada. Marina é uma jovem talentosa, mas temporária aqui. Estamos considerando outras opções. Pausa calculada. Isabela comentou que vocês não têm se visto tanto ultimamente. Ela está preocupada. Eduardo entendeu perfeitamente. Marina seria dispensada se ele não se afastasse voluntariamente. Sua cunhada havia detectado o perigo e estava mobilizando as defesas familiares com eficiência militar. Naquela noite, em seu apartamento minimalista no Itaim Bibi, Eduardo caminhou pela sala de estar como um animal enjaulado. As paredes de vidro ofereciam vista panorâmica da cidade, mas ele se sentia mais preso que nunca. Cada luz piscando lá embaixo representava uma vida que ele nunca conheceria, uma autenticidade que lhe fora negada desde o nascimento. O celular tocou. Augusto. Filho, Isabela e os pais dela querem jantar conosco amanhã. Momento perfeito para o anúncio oficial. A voz do pai vibrava com satisfação empresarial. O ringue já está pronto. 3 quilates, corte princesa, como ela mencionou que preferia. Eduardo fechou os olhos, visualizando a cerimônia que se seguiria: noivado em clube exclusivo, casamento na Catedral da Sé, lua de mel em Santorini, primeiro filho nascendo exatamente 2 anos depois do casamento, segundo filho 3 anos após o primeiro. Vida inteira mapeada como plano de negócios. Pai, eu. Eduardo, sei que às vezes temos dúvidas. É natural. Mas lembre-se, grandes homens fazem grandes sacrifícios. Sua avó abriu mão dos sonhos dela para construir nosso legado. Sua mãe dedicou a vida à família. Agora é sua vez. A ligação terminou. Eduardo permaneceu parado no centro da sala, a cidade piscando ao seu redor como constelação inalcançável. 3 décadas de condicionamento lutavam contra semanas de despertar emocional. Do lado direito, segurança, aprovação familiar, futuro garantido. Do lado esquerdo, terra desconhecida onde uma mulher de olhos cor de mel representava possibilidades que ele nem sabia que existiam. Pela primeira vez na vida, Eduardo Mendes Castilho se viu forçado a escolher entre ser quem sempre foi e descobrir quem poderia se tornar. A decisão que tomasse nas próximas horas determinaria não apenas seu destino, mas o rumo de cada pessoa envolvida naquela teia emocional que havia se tornado sua existência. O peso da escolha era sufocante. E o tempo estava se esgotando. Marina trabalharia pela última vez na casa da família no dia seguinte, caso ele não tomasse uma atitude. Isabela esperava uma resposta definitiva ao pedido de casamento que ainda não havia sido oficialmente feito, mas que era dado como certo por todos. Eduardo se olhou no reflexo da janela. O homem que via parecia um estranho, olhos que brilhavam com vida nova, expressão que carregava fome emocional há décadas represada. Quem era ele realmente? E mais importante, quem tinha coragem de ser? A manhã seguinte chegou carregada de presságios que Eduardo sentiu no momento em que abriu os olhos. O apartamento,
com sua decoração minimalista e vista privilegiada, parecia uma cela dourada onde ele contava as últimas horas de uma vida que conhecia bem demais. Sua decisão havia cristalizado durante a madrugada insone. Ele não conseguiria viver com o arrependimento de não tentar. Mesmo que isso significasse destruir décadas de planejamento familiar, mesmo que custasse sua posição na empresa, sua herança, seu lugar na sociedade paulistana. O primeiro choque veio através de uma ligação de Ricardo às 7 da manhã, voz tensa cortando através do silêncio matinal como lâmina. Eduardo, precisamos conversar. Agora. 40 minutos depois, Eduardo estava na biblioteca da casa familiar, o mesmo local onde sua vida havia começado a desmoronar no dia anterior. Ricardo caminhava de um lado para outro, gesticulando com nervosismo que jamais demonstrava em reuniões de negócios. Patrícia me contou sobre ontem. Meu Deus, Eduardo, o que está passando pela sua cabeça? Eu me apaixonei. As palavras saíram simples, nuas, carregando o peso de uma verdade que ele próprio estava descobrindo. Ricardo parou de caminhar como se tivesse levado um tiro. Apaixonado? Por uma babá? Eduardo, você perdeu o juízo completamente? Talvez. Ou talvez tenha recuperado. Escuta bem. Ricardo se aproximou, o rosto congestionado de fúria e pânico. Marina já foi dispensada. Esta manhã. Patrícia não queria correr riscos. A mulher nem sequer sabe por quê. Inventamos uma desculpa sobre mudanças na rotina das crianças. O mundo de Eduardo tremeu em seus alicerces. Marina fora demitida por sua causa, sem nem sequer entender o porquê. A injustiça da situação o atingiu como punhada no estômago. Onde ela está agora? Isso não importa. O que importa é você recuperar a sanidade antes que essa loucura destrua nossa família. Ricardo agora gritava, o autocontrole aristocrático completamente abandonado. Isabela está a caminho com os pais. O jantar de noivado é hoje à noite. Você vai se declarar, vai se casar, e vai esquecer essa fantasia adolescente. Eduardo se levantou lentamente, uma calma estranha tomando conta de seus movimentos. Não vou. Como é? Não vou me casar com Isabela. Não vou ao jantar. Não vou continuar vivendo uma vida que não escolhi. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada de Augusto, alertado provavelmente pela empregada sobre os gritos na biblioteca. O patriarca entrou com a autoridade de quem comandava destinos há décadas, o olhar varredura fria avaliando a cena. Expliquem-me o que está acontecendo. Ricardo relatou tudo em detalhes clínicos, a atração de Eduardo por Marina, a demissão preventiva, a recusa ao casamento. Augusto ouvia impassível, mas Eduardo reconhecia os sinais, a veia saltada na testa, os punhos fechados, a respiração controlada de homem contendo uma fúria monumental. Eduardo. A voz do pai carregava gelo ártico. Você tem 30 segundos para me dizer que isso é uma piada de mau gosto. Não é piada, pai. Então você escolheu jogar fora 30 anos de educação, preparação e investimento familiar por uma funcionária qualquer? Escolhi tentar ser feliz. A bofetada veio sem aviso, estampando-se no rosto de Eduardo com força que o fez cambalear. Em 30 anos de vida, Augusto jamais havia levantado a mão para nenhum dos filhos. O choque era mútuo. Você não é mais meu filho. As palavras saíram cortantes, definitivas. Saia desta casa. Saia da empresa. Saia da nossa vida. Se escolheu a mediocridade, viva com ela. Mas não no nosso nome. Eduardo tocou o rosto ardendo, mas seus olhos permaneceram firmes nos do pai.
Então é isso? Amor condicional dependente de obediência? É assim que o mundo funciona, Eduardo. Sempre foi. Sua ingenuidade romântica não vai mudar séculos de tradição. Eduardo assentiu lentamente, uma tristeza profunda misturada com libertação que não sabia que era possível sentir. Então eu escolho sair do seu mundo, pai. Escolho tentar construir o meu próprio. Ele caminhou em direção à porta, cada passo ecoando como tiro no mármore frio. Na soleira, se virou uma última vez. Quando vocês perceberam que família deveria ser sobre amor, não sobre controle, me procurem. A porta se fechou com suavidade que contrastava com a revolução que acabará de abalar os alicerces do Império Castilho. Do lado de fora, Eduardo respirou fundo o ar de São Paulo, poluído, denso, mas que nunca havia parecido tão libertador. Compartilha se você conhece histórias assim. Eduardo saiu da mansão familiar com apenas as roupas do corpo e uma determinação que queimava como fogo no peito. Sua primeira parada foi o banco, onde descobriu que Augusto havia cumprido a ameaça com eficiência empresarial. Todas as suas contas estavam bloqueadas, cartões cancelados, acesso aos recursos familiares completamente cortado. A segunda parada foi a sede da empresa, onde encontrou sua mesa já sendo esvaziada por seguranças. 3 décadas de preparo para assumir o império familiar haviam sido apagadas em 2 horas. Colegas evitavam seu olhar, secretárias sussurravam pelos corredores. A máquina de destruição social dos Castilho funcionava com precisão cirúrgica. Mas foi a terceira parada que mudou tudo. Eduardo dirigiu até Presidente Prudente no carro que ainda estava em seu nome, provavelmente uma supervisão temporária que seria corrigida em breve. 6 horas de estrada através do interior paulista, paisagens que nunca havia realmente observado, cidades que existiam apenas como estatísticas nos relatórios da empresa. Encontrou Marina em uma casa simples no centro da cidade, pintada de amarelo desbotado, com um pequeno jardim onde cresciam rosas que ela mesma cultivava. Quando abriu a porta e o viu parado na calçada, a expressão dela passou por surpresa, confusão, e finalmente uma mistura de alegria e terror que espelhava exatamente o que ele sentia. Eduardo? Como você? O que está fazendo aqui? Destruí minha vida por você. Ele sorriu, e pela primeira vez em semanas, o sorriso era completamente genuíno. E foi a melhor decisão que já tomei. Marina o convidou para entrar. A casa era pequena, mobília simples mas arrumada com carinho, fotos de família nas paredes, cheiro de café fresco misturado com perfume de jasmim do quintal. Tudo que o apartamento dele nunca fora, um lar de verdade. Sentados na sala modesta, Eduardo contou tudo. A reação da família, o rompimento definitivo, a perda da herança e da posição social. Marina ouvia com expressão que transitava entre incredulidade e horror crescente. Eduardo, você não entende o que fez. Suas mãos tremiam. Você jogou fora uma vida inteira. Por mim. Por alguém que você mal conhece. Eu não joguei nada fora. Eu finalmente me encontrei. Não. Ela se levantou bruscamente, caminhando até a janela. Você romantizou a situação. Eu sou uma babá desempregada do interior, você era, um herdeiro milionário. Isso não é filme, Eduardo. É vida real, e na vida real, essas diferenças importam. Importam para quem? Para todo mundo. Para sua família, para a sociedade, para... Ela parou, a voz embargada. Para mim. Foi então que Eduardo entendeu a complexidade real da situação. Não era apenas sobre vencer os preconceitos dos outros, era sobre vencer os preconceitos internos de Marina, sua própria sensação de inadequação,
o medo de não ser suficiente para o mundo dele. Marina, me escuta. Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Eu passei 28 anos sendo quem minha família queria que eu fosse. Rico, bem-sucedido, vazio por dentro. Em 2 semanas com você, descobri quem eu realmente sou. Alguém capaz de amar de verdade, de escolher felicidade em vez de aprovação, de construir algo genuíno em vez de apenas herdar. Lágrimas corriam pelo rosto dela. E se der errado? E se você se arrepender? E se der certo? E se for a coisa mais certa que já fizemos? 18 meses depois, Eduardo acordou no chalé que haviam comprado nas montanhas de Campos do Jordão, construído com o dinheiro que conseguirá ao vender o apartamento e alguns investimentos pessoais que escaparam do bloqueio familiar. O sol filtrava através das cortinas de linho branco, iluminando Marina dormindo ao seu lado, cabelos espalhados no travesseiro como seda dourada. A vida que construíram juntos desafiava todas as convenções, mas funcionava com uma harmonia que Eduardo jamais imaginara possível. Ele descobrira um talento natural para a marcenaria, trabalhar com as mãos, criar beleza a partir da madeira bruta, via suas criações tomando forma em móveis únicos que vendiam para decoradores da capital. Marina retomara a carreira em educação, mas agora dirigia uma escolinha montessoriana que haviam aberto em sociedade. Crianças da região corriam pelos jardins que ela planejara, riam nos balanços que ele construíra, aprendiam em salas de aula que decoraram juntos com móveis artesanais e muito amor. Financeiramente, viviam com uma fração do que Eduardo possuía antes, mas a qualidade de vida era infinitamente superior. Acordavam quando queriam, trabalhavam em projetos que os apaixonavam, jantavam assistindo o pôr do sol nas montanhas, faziam planos que incluíam sonhos reais em vez de obrigações sociais. O relacionamento com a família permanecia cortado. Ricardo tentará algumas aproximações nos primeiros meses, mas sempre condicionadas ao retorno de Eduardo ao bom senso. Helena enviará um cartão de Natal formal. Augusto mantinha o silêncio orgulhoso de patriarca ferido. Paradoxalmente, a perda da aprovação familiar havia libertado Eduardo para descobrir quem seus verdadeiros amigos eram. Alguns colegas da elite o abandonaram completamente, mas outros, principalmente aqueles que viviam seus próprios conflitos entre expectativas familiares e desejos pessoais, o procuraram discretamente, fascinados pela coragem que ele demonstrara. Bom dia, meu amor. Marina abriu os olhos, sorrindo com a naturalidade de quem acordava feliz há mais de 1 ano. Bom dia, minha vida. Eduardo beijou sua testa, respirando o perfume que agora associava com um lar verdadeiro. Através da janela, podiam ver crianças chegando para mais um dia na escolinha, pais acenando, a vida simples mas plena que haviam construído se desenrolando com ritmo natural. Eduardo pensou num homem que era 18 meses antes, rico, respeitado, profundamente infeliz. O contraste com quem se tornará era tão radical que às vezes parecia outra vida, sonho que pertencia a outra pessoa. Você se arrepende? Marina perguntou, como se estivesse lendo seus pensamentos. Do quê? De trocar uma prisão dourada por liberdade verdadeira? De encontrar amor real em vez de casamento conveniente? De descobrir que posso ser feliz sendo eu mesmo? Ele a beijou, longo e profundo, sentindo a gratidão transbordando no peito. Jamais. Nem por 1 segundo. Marina sorriu contra seus lábios. Então levanta, preguiçoso. Temos uma escola para abrir e uma vida para viver. Eduardo se levantou, observando pela janela a manhã ensolarada de Campos do Jordão, as montanhas cobertas de mata atlântica, as crianças correndo pelo jardim que ajudara a plantar. Sua antiga vida havia desmoronado completamente. Sua nova vida estava apenas começando.
E era perfeita. A transformação de Eduardo reverberou muito além das fronteiras de sua própria vida, criando ondas que alcançaram pessoas que ele jamais imaginara poder influenciar. Sofia e Miguel, agora com 7 anos, visitavam secretamente o chalé uma vez por mês, trazidos por uma babá nova que Marina havia recomendado, mulher corajosa que arriscava o emprego para permitir que as crianças mantivessem contato com um tio que amavam. Durante essas visitas, os gêmeos experimentavam algo que raramente vivenciavam em casa, adultos genuinamente felizes, trabalhando juntos, rindo sem motivo aparente, demonstrando afeto sem constrangimento. Tio Du, por que mamãe fica brava quando falamos sobre você? Sofia perguntou durante uma tarde de setembro, enquanto ajudava Eduardo a lixar uma mesa de bonecas que ele construíra especialmente para ela. Às vezes os adultos ficam confusos sobre o que é realmente importante, princesa. Eduardo escolheu as palavras cuidadosamente. Mamãe e papai acreditam que certas coisas são necessárias para ser feliz. Eu descobri que outras coisas funcionam melhor para mim. Miguel, sempre mais direto que a irmã, foi ao ponto. Você é mais feliz agora. Eduardo parou de lixar, observando as duas crianças que o olhavam com curiosidade genuína. Muito mais feliz. Infinitamente mais feliz. A resposta honesta plantou sementes que germinariam anos depois, quando Sofia e Miguel precisassem fazer suas próprias escolhas entre expectativas familiares e desejos pessoais. Em Presidente Prudente, os pais de Marina inicialmente receberam a notícia do relacionamento com ceticismo e preocupação. José Alves, metalúrgico aposentado, e Conceição, professora primária, não conseguiam entender como um moço rico da capital poderia genuinamente se interessar por sua filha. Os meses iniciais foram tensos, repletos de desconfiança mal disfarçada. Mas Eduardo conquistou a confiança deles da única forma que conhecia, trabalho e dedicação. Reformou a casa onde Marina crescerá, construiu móveis novos para substituir os antigos, passou feriados ajudando José na oficina caseira onde o homem consertava aparelhos elétricos para a vizinhança. Conceição foi a primeira a se render, observando como ele tratava Marina com respeito e carinho que nunca fingira, mesmo nos momentos de cansaço ou estresse. Esse menino tem coração bom, ela confidenciou para a filha depois de 6 meses. Rico ou pobre, isso não se compra nem se ensina. A mudança mais surpreendente aconteceu entre os colegas da antiga vida de Eduardo. Inicialmente, sua decisão foi recebida como escândalo delicioso nas rodas sociais paulistanas, assunto para fofocas em jantares de country club e matéria de coluna social. Mas conforme os meses passaram e chegaram notícias de sua felicidade genuína, alguns começaram a questionar suas próprias vidas. Rodrigo Pamplona, amigo de faculdade e sócio de um escritório de advocacia prestigioso, foi o primeiro a procurá-lo. Dirigiu até Campos do Jordão numa manhã de sábado, encontrando Eduardo no jardim da escola, podando roseiras com Marina. Cara, eu preciso entender. Rodrigo observava o antigo amigo, bronzeado pelo trabalho ao ar livre, roupas simples mas sorriso mais largo que jamais vira nos tempos de terno e gravata. Como você fez? Fiz o quê? Como você teve coragem de jogar tudo para o alto? Eduardo sorriu, colocando o braço ao redor da cintura de Marina. Eu não joguei nada para o alto, Rodrigo. Eu finalmente acertei a mira. A conversa durou 3 horas. Rodrigo saiu de lá com sementes de questionamento que, 6 meses depois, o levariam a rejeitar uma sociedade lucrativa para abrir um escritório de advocacia popular, defendendo causas que realmente importavam para ele. A história de Eduardo e Marina se espalhou como vírus benigno entre pessoas presas em vidas que não escolheram. Alguns apenas sonharam com mudanças similares. Outros tomaram coragem para pequenas rebeldias.
Alguns poucos seguiram o exemplo radical, priorizando felicidade sobre status. Na escolinha de Campos do Jordão, crianças cresciam vendo diariamente que adultos podiam ser genuinamente felizes, que trabalho podia ser prazer, que amor verdadeiro existia além dos contos de fada. Levavam essa lição para casa, influenciando famílias inteiras com perguntas inocentes que forçavam pais a refletir sobre suas próprias escolhas. O impacto mais profundo, porém, era invisível mas constante. Em cada móvel que Eduardo criava, em cada criança que Marina educava, em cada casal que os visitava e saía inspirado, o amor dele se multiplicava, criando ondas de possibilidade em um mundo muitas vezes resignado à mediocridade emocional. 5 anos depois da decisão que mudou tudo, Eduardo estava sentado na varanda do chalé, observando Marina brincar no jardim com Isabela, a filha de 3 anos que trouxera ainda mais luz para suas vidas. A menina havia herdado os olhos cor de mel da mãe e a determinação silenciosa do pai, correndo entre as flores com risadas que ecoavam pelas montanhas como música celestial. A carta em suas mãos havia chegado naquela manhã, enviada por Sofia, agora com 12 anos e estudando em um colégio interno na Suíça, decisão dos pais para ampliar horizontes culturais, mas que Eduardo suspeitava ser também uma forma de controlar as influências que a menina recebia. Tio Du escrevia à sobrinha com caligrafia cuidadosa: "Estou aprendendo francês e italiano, mas também estou aprendendo sobre coragem. Minha professora de literatura nos fez escrever sobre alguém que admiramos. Eu escrevi sobre você. Sobre como você escolheu ser feliz mesmo quando todos disseram que era loucura. Espero ter sua coragem quando for mais velha. Mamãe não sabe que estou escrevendo, mas preciso que você saiba. Você me ensinou que podemos escolher nossa própria vida." Eduardo dobrou a carta cuidadosamente, o coração inchado de emoção. Mesmo separado da família, seu exemplo continuava plantando sementes de possibilidade nas mentes jovens que mais importavam para ele. Marina se aproximou, Isabela nos braços, ambas com terra nas mãos de tanto brincar no jardim. "Notícias boas. As melhores." Ele beijou a filha, depois a esposa. Sofia está crescendo e questionando. Exatamente como deveria ser. Naquele fim de tarde, como faziam todos os domingos, eles caminharam pela pequena cidade que se tornará seu mundo. Cumprimentaram comerciantes que agora os conheciam pelo nome, pararam para conversar com pais de alunos da escola, observaram o movimento tranquilo de uma comunidade onde haviam construído raízes verdadeiras. "Você sabe qual é a parte mais incrível de nossa história?" Marina comentou enquanto Isabela corria na frente, perseguindo uma borboleta amarela. "Qual? Não é só nossa. Olha ao nosso redor." Ela gesticulou para a cidade que os acolhera. "Quantas pessoas mudaram depois que chegamos aqui? Dona Rosa, que voltou a pintar depois de conversar comigo sobre arte na educação infantil. Seu João, que começou a fazer móveis artesanais depois de ver seu trabalho. O casal jovem que abriu a livraria porque se inspirou em nossa coragem de empreender." Eduardo observou as mudanças que ela mencionava, percebendo pela primeira vez como sua decisão individual havia criado uma rede de transformações que se espalhava como círculos na água. "Sabe o que eu penso?" Ele parou de caminhar, puxando Marina para um abraço. "Penso que o amor verdadeiro é contagioso. Quando duas pessoas se permitem ser genuinamente felizes, isso dá permissão para outras pessoas tentarem a mesma coisa." Isabela voltou correndo, as bochechas rosadas de tanto correr, segurando a borboleta que havia pousado em sua mão. "Papai, olha! Ela não quer voar." Às vezes as coisas bonitas gostam de ficar perto da gente. Eduardo sorriu, observando a filha com aquela mistura de amor e admiração que sentia todos os dias. Quando voltaram para casa,
encontraram uma surpresa na porta. Ricardo estava lá, sozinho, com expressão que misturava nervosismo e esperança. Oi, Eduardo. A voz do irmão soava diferente, menos controlada, mais humana. Eu posso conversar com você. Os dois se sentaram na varanda enquanto Marina levou Isabela para dentro. Ricardo começou hesitante, mas gradualmente se abriu sobre as dificuldades em seu casamento, a sensação de vazio que crescia apesar de todo o sucesso financeiro, a admiração secreta pela coragem que Eduardo demonstrara. Não estou dizendo que vou fazer o que você fez, Ricardo esclareceu. Mas preciso encontrar uma forma de ser mais feliz dentro da vida que construí. E você me mostrou que mudança é possível. Eduardo assentiu, entendendo que cada pessoa precisava encontrar seu próprio caminho para a autenticidade. A porta sempre esteve aberta, Ricardo. Para você, para qualquer um da família que queira construir pontes em vez de muros. Quando Ricardo partiu, prometendo voltar com Sofia e Miguel nas próximas férias, Eduardo se sentiu completo de uma forma que não imaginava possível. Sua escolha pelo amor havia custado uma família, mas estava, lentamente, construindo uma nova. Naquela noite, deitado ao lado de Marina, ouvindo a respiração suave de Isabela no quarto ao lado, Eduardo refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Essa foi mais uma história que mostra que o amor verdadeiro exige coragem, mas recompensa com uma vida que vale a pena ser vivida. Às vezes, perder tudo é o único jeito de encontrar o que realmente importa. E quando encontramos, nossa felicidade se torna farol para outras pessoas que ainda estão procurando seu caminho para casa.